frio. Frio não, né? Desce 1 grau na temperatura, eu já tô aqui. Blusinha de frio. Minha blusinha de senhorinha. Minha roupa pra eu treinar ombro. Daqui a pouco. Gente, eu comprei isso aqui na Daiso. Achei muito útil. Eu adoro não, eu não tenho muito hábito de marcar livro. E aí eu tô marcando esse aqui. E aí eu colei ele aqui no livro. Aí dá pra usar pra marcar o livro. Minha primeira aula de aquarela, que é uma letiva que eu tô fazendo. E aí a gente fez isso aqui. Só tem que achar. A gente fez uma escala de cores e pintou folhas. Gosto pouco de folhas, né? Aí aqui tem até... Eu já tinha esse bloco de aquarela mesmo. Foi o que eu fiz meu TCC. Então tem elementos do TCC aqui. Mais um pouco aqui. Aí tem mais coisas de TCC. Tem outros rascunhos que eu quero pintar, mas ainda tá aí por fazer. Então, tá aí. Aí a gente usou essa aquarela aqui. Muito boa. Até pelo preço, né, gente? Essa aquarela não é barata, mas ela dura muito, as pastilhas. Eu até comprei ontem também uma pastilha prata, coisa mais linda. Olha isso. Surreal de bonita, né? Eu deixo ela guardadinha aqui no papel, porque aqui na paleta não cabe. Então, gente, eu já... Como vocês viram aí, eu almocei. Na verdade, eu já tinha sobrado um pouco de arroz de ontem. Aí acabei fazendo só a carne. Antes disso, eu tava fazendo coisa do estágio. E agora eu vou continuar. Eu tenho algumas coisas pra resolver ainda. E é isso. Mais tarde, eu vou pegar umas marmitas que eu encomendei. Sempre que eu morei, tipo, todos esses anos que eu morei aqui, eu sempre fiz minha comida. E aí eu meio que enjoei um pouco do sabor da minha comida, enjoei de tudo que eu tô fazendo. E aí achei um lugar aqui em BH pra eu encomendar. Então eu encomendei algumas pra eu poder experimentar, pra eu saber se eu vou gostar. Elas chegam hoje. E aí, se der, eu gravo pra vocês.
Bom, gente, sentei aqui pra poder conversar um pouquinho com vocês. Botei o microfone, porque essa hora agora são quase 5 e poucas. E aí tem barulho de carro e tal, aí botei o microfone que eu acho que fica melhor. Mas o que eu queria falar com vocês é que eu vim contar um pouco sobre as minhas leituras, né? No último vlog eu comentei que eu tava lendo Cosmos, do Carl Sagan. E eu continuo lendo ele, eu tô mais ou menos na metade. Ele é um livro, assim, que eu considero um pouco mais denso. Até pelas informações que ele traz mesmo, que são muito científicas e não é o tipo de leitura que eu tô acostumada. Então, ele é uma leitura que demora um pouco mais, sabe? Mas antes dele eu estava lendo, pra variar, uma ficção que é Powerless. Se eu não me engano, só tem o primeiro. E eu tava lendo ele na viagem, eu terminei. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Muito bom o livro, inclusive. No início eu não tava gostando tanto. Eu tava achando uma leitura muito, não sei, sem emoção. Porque antes eu tinha lido Quarta Asa, inclusive, gente, vou empilhando livros aqui. Tem tipo 3 livros. E antes disso eu tava lendo Quarta Asa, só que era no Kindle. O bicho tá até morto, tadinho. Porque eu li Quarta Asa e li a segunda edição, que eu não lembro o nome. E tava lendo o terceiro. Só que eu parei. Não sei, eu dei uma parada. Tipo assim, congelei na leitura. E aí pretendo continuar ele ainda. Porque eu gostei muito do primeiro e do segundo volume. E aí o terceiro empaquei um pouco, mas vou continuar. Até pra levar pra academia, eu gosto muito de ler enquanto eu faço escada ou esteira. E no livro até dá, mas eu não gosto tanto, eu prefiro levar o Kindle. E aí, na verdade, eu comprei esse Cosmos. Comprei esse livro aqui. Ele já tava na minha lista há muito tempo. Ele é um livrinho assim, pequenininho, tamanho da mão. Só que ele é um livro muito bonito, ele é da editora Ubu. Então, são livros muito que tem uma diagramação muito bonita, né? E ele traz muitas informações assim de design, globalização e muitas coisas. Não, não vou abrir tanto, porque tem muitas fotos aqui, muita coisa. Mas é um livro que tem uma diagramação muito interessante. A forma como as informações são mostradas também é muito legal. E eu quero muito ler ele. Tá aqui em cima por enquanto, junto com esse outro. Que também é bem legalzinho de olhar. Porque tem uma. Ele é diferente, né? E aí eu deixo eles dois aqui em cima. Com um cheirinho. E uma tartaruga. Sim, uma tartaruga. Fica aqui em cima da minha mesa. Gente, fui lá buscar as minhas marmitinhas, chegaram. Achei promissoras, me parece muito gostoso. Eu pedi algumas opções assim diferentes para poder experimentar. Então tem lasanha de abobrinha, tem sobrecoxa, esse aqui é almôndega de frango, esse aqui é fricassê e esse aqui é almôndega também, só que esse é de boi, né? Enfim, vou experimentar e aí depois eu vou contando pra vocês o que eu achei dessa experiência de pedir e não de fazer. E é isso.
Gente, bom dia. Me recomendaram olhar pra câmera, que eu comentei no último vídeo, então estou fazendo o meu máximo pra olhar pra câmera. Hoje é quarta-feira, são quase 7h30. Tô tomando meu cappuccino e vou na academia agora, só que hoje eu vou fazer só cardio, porque hoje eu vou presenciar o meu estágio. Então, vou acabar ficando um pouco menos presente aqui, porque vou ficar focada as demandas de lá. E aí volto mais ou menos no final da tarde, assim, então... Esse é o look pra eu ir pro estágio. Eu troquei a calça, eu tava com a calça preta, só que eu fico pisando nela. Então, como eu volto caminhando, troquei. Olha que coisa mais fofa esse anel, que é um moranguinho. Ai, eu acho ele muito delicado. Enfim. E no pé, Campos. E é isso. Bom, gente, eu cheguei do estágio, eram umas 4h30. E aí eu fui comer. E daqui a pouco eu vou olhar umas coisas de aula que eu tenho que fazer que estão atrasadas. Mas o que eu vim falar é que chegaram encomendas, nada demais, assim. Primeira coisa que eu pedi que não vai dar pra mostrar, porque está apoiando vocês nesse exato momento, é uma ventosa de capinha, porque eu sentia falta de poder colocar o celular em algum lugar pra poder gravar. E agora vocês estão colados no vidro. E eu achei ótimo porque não é um tripé, mas já é muito útil e vai ajudar demais nas gravações. E a outra coisa é uma coisa que eu quero testar, que é eu não sei o nome de cetim, assim, você coloca no cabelo e você enrola e ele tecnicamente vai fazer cachos. Eu vou testar, no caso você dorme com ele, né? E aí eu mostro pra vocês amanhã, se deu certo ou não. Na verdade, outra coisa que eu queria muito falar com vocês é, na verdade, agradecer. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô vendo os comentários e as curtidas e tudo isso do meu primeiro vídeo. E eu não esperava, eu realmente não esperava todos esses comentários, todo o carinho. Então eu queria agradecer todo mundo que tirou um tempinho, que fosse pra curtir, pra comentar, pra dar ideia de vídeo. Tô vendo tudo, tô anotando tudo e pretendo sim trazer esses conteúdos que vocês querem, tudo isso. Então, muito obrigada. O resultado do cabelo, eu achei que ficou bem bom assim. Talvez eu não tenha amarrado direito e eu não sei se dura, porque tava bem mais ondulado, cacheado de manhã, quando eu tirei mais cedo, e agora já deu uma caída nos cachos, mas funciona.
bom dia. Hoje é quinta-feira, são 8 horas agora. Eu tomei café e aí mais tarde eu vou treinar. Hoje acordou um dia assim bem nublado, um pouco mais frio, e eu gosto muito de dias nublados, inclusive. Aí eu tava terminando de arrumar as coisas na cozinha, dei uma passada de pano na mesa, enfim, coisas de casa. E agora eu vou dar uma olhada em coisas de trabalho, assim, então vou olhar o que eu tenho do estágio para hoje, vou olhar uns materiais de um freela que eu vou fazer. Bom, gente, sentei aqui no chão da sala, pós-academia, pós-banho, então endorfinada e limpa, para trazer para falar com vocês uma pauta que é uma coisa que eu vi nos comentários do último vídeo, que eu acho legal falar. Eu comentei que eu tava numa questão de organização de rotina mesmo, e isso envolve muito assim, porque alguns meses atrás a minha questão era conciliar TCC com aula, estágio e vida pessoal assim em geral. Então, vida pessoal, tanto vida saudável, como eu comentei, da questão de fazer comida, quanto também a questão de cuidar da casa mesmo assim. Então envolve tanto alimentação como limpar a casa, tudo isso, enfim. E aí, pós TCC, como eu me encontro agora, né? A minha rotina, ela tá muito... Estou tentando encaixar as coisas ainda, porque pós-TCC, obviamente, é muito mais tranquilo, mas a minha questão hoje é que eu lido com estágio, aí tem a questão vida pessoal / vida saudável. Eu peguei um freela também, então tô tentando encaixar nisso, e um freela de identidade visual. E ainda tem a questão de que agora eu resolvi gravar vídeo, e aí é outra demanda. Além disso, também eu tenho uma matéria segunda-feira, que é a matéria de aquarela, e tem uma outra matéria que eu tô fazendo também, assim, nenhuma das duas é uma coisa super complexa, né? Mas é uma coisa que demanda tempo, então eu tô aí tentando encaixar tudo isso. Gosto muito de me organizar, gosto muito de planner, de papel, de poder escrever, então hoje em dia é o meu meio principal, é escrever na agenda mesmo. E aí tô nesse momento de adaptação, assim, tentando encaixar tudo, tentando dar conta de tudo. E acho que uma questão que me ajuda muito e que eu sempre tento, é uma prática constante, assim, que é estar presente. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda 100%, porque por mais que eu tenha muitas demandas, não adianta, principalmente para trabalhos criativos, né? Não adianta você sentar para fazer uma coisa, vou fazer essa identidade visual, e ficar pensando, nossa, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer coisa do estágio. Não flui, gente. Não dá certo. Então, por mais que eu tenha tudo isso, eu gosto de escrever para que isso saia da minha cabeça, e aí eu possa, de fato, assim, ter foco naquela ação. E aí entra a questão também de praticar o foco, né? Porque hoje em dia é uma coisa que tá muito difícil, justamente por conta do celular, mas isso é uma outra pauta. Então é uma coisa que estar presente é algo que eu tento praticar o tempo todo. Não é fácil. Você sempre fica pensando, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso. Só que isso acaba gerando uma exaustão mental assim muito grande. E aí essa exaustão também tem a contribuição, né, de a gente ficar o tempo todo no celular, muita informação o tempo todo. Então isso pro processo criativo não dá certo, é uma bomba. E aí é isso, estou tentando conciliar tudo. Vai dar certo, eu tenho certeza disso. E, enfim, compartilhe o que vocês acham disso, de dicas que vocês tenham ou questões também de organização. Vou adorar ler. E é isso, vamos almoçar. E eu não vou nem comentar da praticidade que é ter uma marmita pronta, né, gente? O que é isso? Eu não tenho que pensar em nada de cozinha, não tenho que lavar nada a não ser o prato que eu vou comer. Muita felicidade. Gente, agora são 3h40. Eu tava numa reunião
E aí tava fazendo coisa da identidade. Eu faço tudo simultaneamente, assim. Porque hoje eu não tenho nada em específico do estágio pra entregar. E aí eu acabei olhando, fiz uma reunião de estágio, aí depois dei um tempo, fui mexer com a identidade visual, anotar algumas coisas, montar moodboard, e agora eu vou lanchar, porque eu estou morrendo de fome. E acho que é isso. Depois do lanche eu vou voltar pra cá, porque eu tenho mais coisas pra fazer. E é isso. Gente, tô aqui na companhia do Snoopy pra falar uma coisa que eu acho que não esclareci muito bem sobre a questão da organização, assim. Como meu estágio atual, ele é horário flexível. E aí de manhã eu acabei fazendo coisas de estágio. Aí almocei e fiz mais coisa de estágio e aí tive a reunião. E aí às vezes são coisas assim, às vezes meu lado criativo flui para umas coisas e não flui para outras. Então eu dei uma pausa e aí fui mexer com a identidade e saiu algumas coisas assim, né? Eu consegui dar uma desenvolvida, então foi bom. E aí agora dei uma pausa de novo para poder lanchar e vou voltar para as coisas do estágio. E mais tarde vou mexer com a parte de edição do vídeo, esse vídeo que vocês estão assistindo. Eu já comecei a editar ele e aí pretendo continuar mais tarde. Essa é a organização do momento.